Boa noite, meus irmãos. Hoje é quarta-feira, dia 20 de abril de 2022. Estamos, com a graça de Deus, iniciando a sessão da noite da nossa casa, a casa de Abel Sebastião de Almeida. Que Deus, na sua infinita misericórdia, nos proteja e ampare, que os espíritos protetores estejam conosco, nos intuindo, nos amparando para os trabalhos que irão se desenrolar. Como sempre fazemos, nós iniciamos os nossos trabalhos com a leitura de uma página que vai permitir a nossa ambientação, que nós criemos uma atmosfera fluídica adequada aos trabalhos que estão para iniciar. Então eu vou pedir ao nosso irmão Alcir da Mota Mesquita, que faça a gentileza de ler para nós uma página do Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, meus irmãos. Como fazemos sempre, para o nosso preparo espiritual, vamos ler do capítulo 27 do Evangelho, a maneira de orar. O que os Espíritos nos dizem sobre isso? O dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar à sua volta a vida ativa de cada dia é a prece. Quase todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar. Que importam ao Senhor as frases que maquinalmente articulais umas às outras, fazendo disso um hábito, um dever que cumpris e que vos pesa como qualquer dever. A prece do cristão, do espírita, seja qual for o culto, deve ele dizê-la logo que o espírito haja retomado o jugo da carne. Deve elevar-se aos pés da majestade divina com humildade, com profundeza, num ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia, pela noite transcorrida e durante a qual lhe foi permitido ainda que, sem consciência, ir ter com seus amigos, com os seus guias, para aurir no contato com eles mais força e perseverança. Deve ela subir humilde aos pés do Senhor para lhe recomendar a vossa fraqueza, para lhe suplicar amparo, indulgência e misericórdia. Deve ser profunda, porquanto é a vossa alma que tem de elevar-se para o Criador, de transfigurar-se, como Jesus no Tabor, a fim de lá chegar nívea e radiosa de esperança e de amor. A vossa prece deve conter o pedido das graças de que necessitais, mas de que necessitais em realidade. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que vos abrevie as provas, que vos dê alegrias e riquezas. Rogai-lhe que vos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Não digais, como o fazem muitos, não vale a pena orar, porquanto Deus não me atende, que é o que, na maioria dos casos, pedis a Deus. Já vos tendes lembrado de pedir-lhe a vossa melhoria moral? Oh, não. Bem poucas vezes o tendes feito. O que preferentemente vos lembrais de pedir é o bom êxito para os vossos empreendimentos terrenos. E haveis com frequência exclamado: Deus não se ocupa conosco. Se se ocupasse, não se verificariam tantas injustiças, insensatos, ingratos. Se descesseis ao fundo da vossa consciência, quase sempre depararíeis em vós mesmos com um ponto de partida dos males de que vos queixais. Pedi, pois, antes de tudo, que vos possais melhorar
e vereis que torrentes de graça e de consolações se derramará sobre vós. Deveis orar incessantemente, sem que para isso se faça mister vos recolhais ao vosso oratório ou vos lanceis de joelhos nas praças públicas. A prece do dia é o cumprimento dos vossos deveres, sem exceção de nenhum, qualquer que seja a natureza deles. Não é ato de amor a Deus assistir de vossos irmãos numa necessidade moral ou física? Não é ato de reconhecimento o elevardes a Ele o vosso pensamento, quando uma felicidade vos advém? Quando evitais um acidente, quando mesmo uma simples contrariedade apenas vos roça a alma, desde que vos não esqueçais de exclamar: seja bendito, meu Pai. Não é ato de contrição o vos humilhardes diante do Supremo Juiz, quando sentistes que faliste, ainda que somente por um pensamento fugaz, para lhe dizerdes: perdoai, meu Deus, pois pequei, por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade. Dai-me forças para não falir de novo e coragem para a reparação da minha falta. Isso depende das preces regulares da manhã, da noite e dos dias consagrados. Como vedes, a prece pode ser de todos os instantes, sem nenhuma interrupção acarretar aos vossos trabalhos. Dita assim, ela, ao contrário, os santifica. Tende como certo que um só desses pensamentos, se partir do coração, é mais ouvido pelo vosso Pai Celestial do que as longas orações ditas por hábito, muitas vezes sem causa determinante, e as quais apenas maquinalmente vos chama a hora convencional. Bordeaux, Monod. Bom estudo para vocês, meus irmãos. Bem, meus irmãos, que a doce e suavíssima paz de Jesus, nosso mestre e modelo, amigo incondicional de todas as horas, nos envolva hoje e sempre. Bem, meus irmãos, então vamos dar início ao estudo da obra Diversidade dos Carismas, uma obra elaborada pelo saudoso Hermínio Miranda, que estamos ajudando muito a repensar alguns pontos, a observar alguns detalhes que antes nós não estávamos observando. Está sendo uma obra muito interessante para o nosso estudo. Então, paramos, na última quarta-feira, na parte que antecedia ao item 5, que trata da fraude e o automatismo. Esse é um tema muito importante para todos nós que estamos nos trabalhos mediúnicos, da casa espírita, principalmente. Analisarmos bem, o que é fraude, o que é misticismo, o que é uma intenção de mistificar, ou seja, uma mistificação, e o que é simplesmente um automatismo proveniente do próprio espírito, do médium. E esse capítulo ele é muito interessante porque ele vai nos fazer refletir sobre isso. Então, entendo, à vista da experiência pessoal em cerca de 2 décadas, no trato constante com a prática mediúnica, que é possível realizar um bom trabalho saneador nas possíveis interferências, não, porém, pela condenação sumária e áspera do médium. Se ele for comprovadamente um médium fraudador, precisará ser tratado com certa energia, nunca, porém, com rudeza ou agressividade. Está realmente fraudando? Por quê? Exibicionismo, vaidade, desejo de agradar as pessoas,
a despeito de fraudes eventuais ou costumeiras, tem ou não faculdades mediúnicas autênticas? Como ajudá-lo a livrar-se dos seus defeitos e fraquezas, a fim de tornar-se um médium confiável? Vejam já esse parâmetro de avaliação que ele nos coloca, né? Não podemos tratar um médium que, em algum momento, né, deixa que um automatismo proveniente do seu animismo, né, traga uma mensagem. Não podemos tratar esse médium, né, de uma forma ríspida, rude, simplesmente porque ele atribuiu àquela mensagem, né, uma ação de um espírito diferente dele, né? É preciso entender o que aconteceu. É preciso entender se ele tem características, né, de bom médium, que aquilo foi um deslize. Simplesmente não vamos pegar o médium e tirá-lo, né, dos trabalhos. Então, essa é uma orientação muito interessante de Hermínio Miranda. Como abordar o médium numa situação como essa. A história do Espiritismo registra episódios em que médiuns dotados com excepcionais e comprovadas faculdades mediúnicas recorreram também a fraudes, como a legendária Eusápia Paladino, que produziu fenômenos incontestáveis, sob as mais severas condições de controle, perante cientistas atentos e geniais, mas que também produzia por fraude ridículas imitações, facilmente detectáveis. Eu trouxe para vocês, nessa lateral, uma foto onde Aksakov estava exatamente fazendo toda uma verificação do ambiente onde estava se operando um fenômeno de levitação. Eusápia Paladino, né, sentada ao fundo, e Aksakov, com todo cuidado, um cientista renomado de sua época, e não foi o único cientista renomado que analisou a Eusápia Paladino, e ele estava ali fazendo as verificações, as medições, as avaliações. Ou seja, então, não é porque em alguns momentos houve fraude, em que em alguns momentos houve deslizes, que o trabalho apresentado por ela devesse ser proscrito, né? Na verdade, coisas como essa que aconteceu com Eusápia e com alguns outros médiuns levaram a que Aksakov tivesse uma tertúlia muito grande com Hartmann, que foi mencionado pelo nosso irmão Mauro na última quarta-feira, né? Hartmann, um filósofo que na verdade procurava entender sempre que o que acontecia era um automatismo, era sempre da pessoa, do médium, não havia interferência exterior. E Aksakov, então, foi trabalhando muito esse assunto, criou esse termo animismo, né, e escreveu um livro muito interessante, né, Animismo e Espiritismo. Então, atenção, porém, para um pormenor importante. Atenção, porém, para um pormenor importante, que tem sido muito negligenciado nas discussões acerca da mediunidade. O fenômeno fraudulento nada tem a ver com animismo, mesmo quando inconsciente. Então, nós devemos ter essa percepção. O fenômeno fraudulento é uma coisa, o animismo é outra coisa. Não é o espírito do médium que está produzindo, através do seu próprio corpo mediunizado, para usar uma expressão dos próprios espíritos, mas o médium como ser encarnado, como pessoa humana, que não está sendo honesto, nem com os assistentes, nem consigo mesmo. Então, a fraude é uma desonestidade. O médium que produz uma página por psicografia automática, com os recursos do seu próprio inconsciente, não está necessariamente fraudando, e sim gerando um fenômeno anímico. É seu espírito que se manifesta. Só estará sendo desonesto e fraudando se desejar fazer passar sua comunicação por outra, acrescentando-lhe uma assinatura
que não for a sua, ou atribuindo-a deliberadamente a algum espírito desencarnado. Então, vejam, é bem diferente. É bem diferente um médium, né, que, em determinado momento, ele faz uma página, ele escreve uma página onde ele tira, né, dos seus arquivos perispiríticos, né, lembranças, recordações de épocas passadas, né, e traz aquilo para aquela página daquele médium que simplesmente escreve alguma coisa e atribui aquilo a um espírito. Esse é um fraudador, o outro não. Então eu procurei colocar nessa tabela uma síntese disso que nós estamos analisando, né? O fenômeno anímico, ele não se confunde, volto a dizer, com a mistificação. Fenômeno anímico, que fique bem claro, né? O próprio espírito do médium, ele se expressa com qualquer teor. Agora, na mistificação, é preciso analisar. Você tem a mistificação do espírito e do próprio médium. O espírito, quando entidades espirituais se manifestam por meio de médiuns e dizem ser personalidades que verdadeiramente não foram na Terra. E do médium? Mistificação provocada pelo médium. Quando não sendo portador de faculdades mediúnicas, ou ainda que seja, mas não sendo dotado de capacidade de comunicar, de permitir a comunicação de tal e qual espírito, ele a forja com interesses os mais estranhos. Nós encontramos, né, essas distinções numa obra muito interessante, Diretrizes de Segurança, de Divaldo Pereira Franco e Raul Teixeira, da editora Frater. Então, esse assunto ele é tão importante, a atenção que o dirigente de uma sessão de trabalhos mediúnicos deve ter, que no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, na parte que fala das preces, se não me falha a memória, no item 6, há um alerta para isso. Numa das preces sugeridas, né? Ele tem aqui um subtítulo de reuniões espíritas, e no item 6, uma prece, uma sugestão de prece para o começo da reunião. Aí vejam a sugestão. Ao Senhor Deus onipotente, suplicamos que envie para nos assistirem espíritos bons, que afaste os que nos possam induzir em erro e nos conceda a luz necessária para distinguirmos da impostura a verdade. Então é importante essa atenção que nós devemos ter para a distinção, para distinguirmos a impostura da verdade. E é muito importante que nós não confundamos animismo com mistificação. Então, continuando o que Hermínio Miranda nos oferece, diz ele, sem nenhum receio infundado ou temor de estar oferecendo argumentos aos negadores contumazes da sobrevivência e comunicabilidade dos espíritos, Delane lembra claramente que, nas sessões espíritas, ao lado de médiuns verdadeiros, há também automatistas, que escrevem mecanicamente e sem consciência aparente do conteúdo intelectual da mensagem. Durante muito tempo, tem faltado aos espíritas um critério que lhes permita proceder a uma triagem entre as comunicações verdadeiras e as produções subconscientes do médium. Escreveu isso Gabriel Delane em 1909. Num livro, que a capa eu coloquei aqui para vocês, que até onde eu sei, esse livro não foi traduzido aqui para a língua portuguesa. E é um livro muito citado por Hermínio Miranda.
O critério recomendado pelo pesquisador francês, diz-nos Hermínio Miranda, é o mesmo de sempre: submeter a atento exame crítico os textos produzidos, a fim de separar o joio do trigo. Sem isto, acabam sendo aceitas como revelações do mundo espiritual tolas fantasias subliminares produzidas pelo próprio médium. Foi muito famoso, muitos anos atrás, a história de Jesus escrita por ele mesmo, ou ditada por ele mesmo, que ficou claro que aquilo ali era fruto de um animismo, de uma pessoa que muito queria receber comunicação de Jesus e que, na verdade, ela produziu aquele texto, atribuindo a Jesus. Convém observar, contudo, e isto vai por minha conta, diz-nos Hermínio, que a mensagem não é tola somente porque emerge do inconsciente do médium, nem é boa e autêntica porque assegura evidência de ser de origem espiritual. O que vale de fato é seu conteúdo, sua coerência, a elevação de seus conceitos éticos ou filosóficos, ainda que a linguagem possa apresentar-se aqui e ali com algumas incorreções. Então ele está nos dando um caminho, programático, como é que nós devemos agir para poder fazer essa separação do joio e do trigo. É algo parecido com o que nós temos aqui, que não esgota as possibilidades com relação à análise, mas quando nós estamos diante de um texto, uma mensagem, é importante sabermos quem emitiu essa mensagem, de onde veio, ela é sincera, ela é verdadeira, ela é útil, é oportuna. Então, se nós tivermos respostas negativas, insuficientes para perguntas desse tipo e muitas outras que podem surgir, nós devemos tomar muito cuidado com a divulgação da mensagem. Ela poderá até ser aproveitada em círculos menores, partes dela, mas a divulgação dela tem que ser muito restrita, ou até nem ser feita dependendo da mensagem. Então, analisar a mensagem é muito importante. Como o espírito do médium também pode comunicar-se e o faz como espírito, segundo nos assegura a codificação, e não como ser encarnado, é bem possível que ele tenha uma bagagem espiritual respeitável e uma experiência consolidada por inúmeras vidas que o autorizem a produzir uma comunicação de elevado teor, perfeitamente aceitável do ponto de vista doutrinário e moral, e tão autêntica quanto as de origem espiritual, de responsabilidade de seres desencarnados. Após sensatas e oportunas observações de quem sabe do que fala, Delane acrescenta: parece-nos, portanto, indispensável lembrar que somos mais ricos do que geralmente julgamos. Abaixo da consciência jaz um maravilhoso depósito de documentos inexplorados, que tem algo a ensinar-nos sobre o próprio substrato da individualidade, da qual depende o nosso caráter. Também daquela obra, foi retirado daquela obra que nós comentamos. Com o que estamos de pleno acordo. Ainda hoje, no meio espírita, são muitos os que supervalorizam a palavra dos espíritos e consideram com certa desconfiança, hostilidade mesmo, ou ainda menor dose de confiança, o que provém do ser encarnado. E quando acontece esse automatismo, muitas das vezes nós temos surpresas interessantes. Na Revista Espírita, de 1860, janeiro, nós temos diversas comunicações que foram trabalhadas por Kardec, desse tipo. Uma delas, e eu vou escolher uma que não é pelo tamanho, é de uma senhorita,
Indermühle, uma surda-muda de nascença, 32 anos, viva, residente em Berna. Isso ocorreu numa sessão de 10 de fevereiro de 1860. Né? E São Luís estava atuando nessa sessão. Podemos entrar em comunicação com o espírito da senhorita Indermühle? Podeis. Evocação: aqui estou e afirmo em nome de Deus. Bem a pergunta. Podeis dizer se o espírito que vos responde é mesmo o da senhorita Indermühle? Posso afirmar e vô-lo afirmo. Estais mais adiantados e credes que, se fosse útil que outro respondesse em seu lugar, isto seria mais embaraçoso? A afirmação vos prova que ela está aqui. Cabe-vos garantir uma boa comunicação pela natureza e o móvel de vossas perguntas. Sabeis bem onde vos encontrais agora? Perfeitamente. Pensais que eu não tenha sido instruída a respeito? Uma outra pergunta. Como podeis responder-nos aqui se vosso corpo está na Suíça? Porque não é o corpo quem responde. Aliás, como bem sabeis, ele é perfeitamente incapaz de o fazer. Ela era surda, muda, de nascença. E aí vem, ela é perguntada se ela está com saúde, ela diz que está com saúde excelente. Então trava-se aqui uma conversa muito interessante, né, com uma pessoa viva, onde ela extrai respostas incompatíveis com a situação atual dela, de encarnada, né, mostrando como nós podemos obter informações importantes, né, quando nós não impedimos, né, em condições de controle, é claro, que o automatismo pelo animismo possa também ser aproveitado. Então aqui eu trouxe para vocês, não para entrar nos detalhes, mas um trabalho muito conhecido, né, do professor Jorge Andréa, né, é um esquema feito com base nas pesquisas do Dr. Jorge Andréa, das considerações dele, onde ele mostra que o nosso perispírito, né, ele é cheio de camadas energéticas. E cada uma dessas camadas energéticas, ela tem uma funcionalidade própria. Ela tem as suas importâncias próprias, né? E veja, quando acontece o fenômeno do animismo, você tem aquele inconsciente do passado, onde transbordam informações, né, que aquele espírito encarnado traz de vidas pregressas, de centenas e centenas de vivências, milenares vivências. Então, isso em alguns momentos transborda e vem para uma comunicação. Então, na verdade, esse esquema eu trouxe mais para nós entendermos bem, porque aqui que está o arquivo, né? O nosso arquivo, nosso disco, vamos chamar o nosso HD, está aqui, não é? Lá no inconsciente passado estão armazenados as nossas informações milenares. Suponhamos, para argumentar, que reencarnado em futura existência, um espírito da competência de Erasto, ou de Timóteo, de Delane, ou de Kardec, faltou um R no Kardec, produza textos anímicos por psicografia automática, sem nenhuma interferência de seres desencarnados. Certamente teremos a aprender com eles, ante a riqueza de seus conhecimentos e a experiência a que se refere Delane no trecho há pouco transcrito. Seria desastroso rejeitar suas produções apenas porque não se consegue detectar nelas quaisquer sinais de origem rigorosamente espírita. Mais adiante, prossegue Delane. A escrita automática poderá trazer ao nosso conhecimento textos perfeitamente coordenados, soluções de problemas considerados insolúveis pelo sensitivo, ou ensinamentos que nos parecerão inéditos, sem que atribuamos necessariamente tais produções
a espíritos desencarnados. O julgamento de textos, portanto, não deve ser conduzido à base de impulsos e desconfianças a priorísticas, e sim após criterioso exame crítico de forma e fundo de conteúdo ideológico e doutrinário. A mensagem é boa, não importa o nome que a subscreve ou deixa de subscrevê-la. É inaceitável, por mais importante que seja o declarado autor, deve ser rejeitada, sem remorsos. Se nós analisarmos bem, né, sempre foi essa foi a pauta do nosso mestre Lyonês, né? Passar pelo crivo da razão com uma série de perguntas importantíssimas sobre as respostas que vinham às perguntas formuladas. O tempo todo. Razão pura. Lógica. Nenhum julgamento a priorístico. O que é preciso evitar em tais circunstâncias é criar uma atmosfera de suspeição em torno do médium, por duas válidas e significativas razões. Se a mensagem não está bem, ainda assim não significa, indiscutivelmente, que ele esteja fraudando. Embora isso possa ocorrer, é também possível que ele tenha acolhido um espírito despreparado, que não tenha muito que dar de si. Nesse campo, se por outro lado a mensagem é aceitável e até boa ou excelente, também não quer dizer que não possa ter sido produzida pelo próprio espírito do médium, como estamos vendo. Continua Delane. Agora que sabemos da extraordinária riqueza da memória latente, povoada de lembranças de tudo quanto estudamos, vimos, ouvimos e pensamos em nossa vida, que sabemos que a atividade do espírito durante a noite é preservada na memória, que impressões sensoriais das quais não temos consciência podem revelar-se a um dado momento, devemos ser bem circunspectos para afirmar que o conteúdo de uma mensagem não provém do subconsciente. As mensagens devem, por conseguinte, ser examinadas e aceitas ou rejeitadas pelo que são em si mesmas, e não por serem de origem espiritual ou anímica. Tanto há mensagens boas de origem anímica, como mensagens inaceitáveis de origem espiritual. Não estamos autorizados a colocar o médium sob suspeita, apenas porque produziu uma mensagem ou manifestação anímica. Propõe Delane critério semelhante ao de Buddenton para testar a origem da comunicação. Se ela estiver acima da capacidade do médium, poderá ser considerada como provinda de espíritos desencarnados. De minha parte, com todo o respeito que me merecem esses dois eminentes autores, não acho que o critério, embora válido sob certos aspectos, seja ainda o definitivo, quando sabemos, pela palavra do próprio Delane, da insuspeitada riqueza cultural que trazemos nos vastos armazéns da memória inconsciente. Olha, Delane, olha que olha a referência, né, àquele inconsciente passado, né, que cunhado por Jorge Andréa. Da insuspeitada riqueza cultural que trazemos da nossa memória. Tivemos uma falha aqui na... Bem, então, disso tudo que nós estamos estudando, uma coisa ressalta, né, que devemos ser muito cautelosos na análise, na classificação das mensagens que nos chegam, do trabalho dos médiuns. Não podemos agir a prioristicamente, não podemos pré-julgar. É preciso analisar e muito. Analisar o quê? Analisar o que o médium está a nos entregar. O que é que ele está nos entregando? É de boa qualidade? Se é de boa qualidade, devemos
preservar aquilo. Se é de má qualidade, não importa se é do próprio médium em animismo ou se é de um espírito que tenha dado orientação para ele escrever aquilo ou produzir alguma coisa. Eu acho que nós não estávamos aqui, né? Estávamos aqui. Quando é feita menção à insuspeitada riqueza cultural que trazemos nos vastos armazéns da memória inconsciente. Sempre que esse material tiver condições de emergir pelo processo da psicografia automática, será compatível com os conhecimentos que o médium traz como espírito encarnado, dono que ele é de vasto material acumulado ao longo de inúmeras existências pregressas. E aonde é que fica guardado tudo isso? Fica no perispírito, né? Fica num daqueles círculos energéticos, né, que envolve o self, que envolve o espírito. Jamais nos esqueçamos, contudo, do princípio ordenador da mediunidade, ou seja, o de que ela é um processo de intercâmbio entre as duas faces da vida inteligente e que, portanto, participa de uma e de outra, do que se depreende que toda comunicação ou fenômeno mediúnico terá sempre um componente maior ou menor de cada uma dessas duas faces da realidade. Há, pois, nas manifestações mediúnicas, um componente espiritual, do desencarnado, e um componente anímico, do encarnado, como também poderá provir apenas do ser encarnado, sem participação de espíritos desencarnados, pois o espírito encarnado também se manifesta como espírito. Esse tipo de leitura, né, dessa ocorrência não é muito comum. Por isso que eu disse, Hermínio Miranda, ele nos traz reflexões bem diferenciadas, ele nos ajuda a pensar fora de um eixo que nós estamos muito acostumados a avaliar o fenômeno mediúnico, né? Veja como ele trata a questão do animismo aqui. Em suma, o espírito desencarnado precisa do médium encarnado para comunicar-se conosco, mas este pode prescindir, sob condições especiais, da participação dos companheiros desencarnados, para transmitir seus próprios pensamentos, armados com o material que se encontra depositado nos seus arquivos inconscientes. Né? Ou seja, aquela faixa vibratória, né, do inconsciente passado, do arcaico. Voltamos para concluir, reiterando o ensinamento de Ernesto Bozano sobre a interação animismo-espiritismo. Nenhum nem outro logra, separadamente, explicar o conjunto dos fenômenos supranormais. Ambos são indispensáveis a tal fim e não podem se separar, pois que são efeitos de uma causa única. E esta causa única é o espírito humano, que quando se manifesta em momentos fugazes durante a encarnação, determina os fenômenos anímicos e quando se manifesta mediunicamente durante a existência desencarnada, determina os fenômenos espíriticos. Né? Essa foi uma mensagem extraída da obra de Ernesto Bozano. Item 6. Aspectos provacionais do fenômeno anímico. O fenômeno anímico exige, por conseguinte, experiência e atenção de quem trabalha com médiuns regularmente ou, ocasionalmente, testemunha manifestações mediúnicas. Não constitui, contudo, um tabu, nem se apresenta como fantasma aterrador, que é preciso exorcizar. Escreve André Luiz, em Nos Domínios da Mediunidade, muitos companheiros, matriculados no serviço de implantação da nova era, sob a égide do Espiritismo, vêm convertendo a teoria animista num travão injustificável, a lhes congelar preciosas oportunidades de realização do bem. Portanto, não nos cabe adotar como justas
as palavras mistificação inconsciente ou subconsciente para batizar o fenômeno, né? Então, mais uma vez ele nos alerta: nada de julgamento a priorístico, nada de condenação antes de avaliação. Sempre analisar o que nos é entregue. Refere-se o instrutor Aulus, nesta passagem, a uma senhora que, embora com as usuais características de uma incorporação obsessiva de espírito perseguidor, estava apenas deixando emergir do seu próprio inconsciente memórias desagradáveis de uma existência anterior, que nem mesmo o choque biológico da nova encarnação conseguira apagar. Tratava-se de uma doente mental, cujos passados conflitos ainda a atormentavam e se exteriorizavam naquela torrente de palavras e gestos sofridos como se estivesse possuída por um espírito desarmonizado. No caso, havia sim um espírito em tais condições. Era o seu próprio e, portanto, ela estava ali, funcionando como médium de si mesma, produzindo uma manifestação anímica. Mas que ignorância seria uma crueldade deixar de socorrê-la com atenção e amor fraterno, somente porque a manifestação era anímica. Continua Aulus. Mais adiante, um doutrinador sem tato fraterno apenas lhe agravaria o problema. E aí ele faz já um alerta para o dialogador, né? Sem tato fraterno apenas lhe agravaria o problema, porque, a pretexto de servir a verdade, talvez lhe impusesse corretivo inoportuno em vez de socorro providencial. Em Mecanismos da Mediunidade, encontramos observação semelhante, colocada nestes termos. Frequentemente, pessoas encarnadas nessa modalidade de provação regeneradora são encontráveis nas reuniões mediúnicas, mergulhadas nos mais complexos estados emotivos, quais se personificassem entidades outras, quando na realidade exprimem a si mesmas, a emergirem da subconsciência nos trajes mentais em que se externavam noutras épocas, sob o fascínio dos desencarnados que as subjugavam. Lembra esse autor espiritual, a seguir, que se fôssemos levados pelo processo da regressão da memória a uma situação qualquer em uma de nossas vidas anteriores e lá deixados por algumas semanas, apresentaríamos o mesmo fenômeno de aparente alienação mental, complicada com características facilmente interpretadas como de possessão pelo observador despreparado. Ou então, a pessoa seria tida como mistificadora inconsciente. Em ambas as hipóteses, o diagnóstico estaria errado e, por conseguinte, qualquer forma de tratamento porventura proposto ou tentado. Diagnóstico errado, medicamento inadequado, né? Por isso que o diagnóstico é fundamental. A análise tem que ser cuidadosa, para que se possa, então, aplicar um medicamento, né? Usando os mesmos termos de Hermínio Miranda. E diz-nos ainda Hermínio Miranda sobre André Luiz. Escreve ainda André Luiz: nenhuma justificativa existe para qualquer recusa no trato generoso de personalidades medianímicas provisoriamente estacionadas em semelhantes provações, de vez que são, em si próprias, espíritos sofredores ou conturbados quanto quaisquer outros que se manifestem.
exigindo esclarecimento e socorro. Podemos concluir, pois, que muitos médiuns com excelente potencial de realizações e serviços ao próximo podem ser desastradamente rejeitados pela simples e dolorosa razão de que não foram atendidos com amor e competência na fase em que viviam conflitos emocionais mal compreendidos. Após esse estudo preliminar do terreno que pretendemos explorar, tendo como material para meditação e confronto as diversas faculdades de Regina e a riqueza dos fenômenos que ela colocou à nossa disposição para essa finalidade, voltemos a ela, dispostos a estudar a mediunidade ao vivo e aprender com seu exercício para chegar às formulações teóricas, em vez de partirmos destas para a prática. Ou seja, é um texto que nos incita sempre à atenção, sempre ao cuidado. Eu lembrei também de uma obra muito interessante de Palhano Júnior, intitulada Reuniões Mediúnicas, Teoria e Prática. No capítulo Educação Mediúnica, onde Palhano nos alerta para uma coisa, para a necessidade, para a importância de nós valorizarmos mais a percepção psíquica que os canais medianímicos em qualquer variedade mediúnica que se apresente. Ou seja, é uma confluência muito grande com isso que acabamos de estudar nesses itens da obra Diversidade dos Carismas, né? Nós temos que ter essa atenção. Interação, animismo, mediunidade. Capítulo 4. Introdução. Tanto no médium em desenvolvimento ou treinamento, como naquele que já se encontra em plena e regular atividade, fenômenos anímicos ocorrem paralelamente ou conjugados com os mediúnicos, como fenômenos predominantemente mediúnicos com um componente anímico e fenômenos anímicos, nos quais pode-se identificar ou inferir a participação de espíritos desencarnados. Ainda há pouco propunha este estudo o conceito de que não há fenômeno mediúnico puro, ou seja, sem um componente anímico, uma vez que o espírito desencarnado precisa do médium para a manifestação que pretende realizar, seja intelectual, seja física. Não me atreveria, diz-nos Hermínio Miranda, a afirmar que a recíproca também é verdadeira. Isto é, a de que o fenômeno anímico precisa sempre da colaboração de seres desencarnados. É certo, porém, que em muitos episódios anímicos, essa colaboração é como que evidente por si mesma, ou pode ser confortavelmente inferida. Esta não é, aliás, uma opinião isolada, pois encontra o mesmo ponto de vista em Colin Wilson, como ainda veremos mais adiante. Sejam quais forem as leis naturais que regulam o mecanismo da mediunidade, na sua interação animismo-espiritismo, o certo é que a sensibilidade é fator básico, comum a ambas as formas de manifestação. O médium ou o sensitivo tem condições para a produção de fenômenos anímicos, precisamente porque também as possui para fenômenos espíritas, e vice-versa. Acho mesmo que, se aprofundarmos um pouco mais este aspecto, descobriremos que, além da sensibilidade para captar sutilezas sensoriais que usualmente escapam ao comum das criaturas, um dos grandes segredos da mediunidade é a capacidade de tomar conhecimento
do que a sensibilidade detectou e gerar os fenômenos correspondentes. Em outras palavras, o médium é aquele que consegue vencer o obstáculo natural dos condicionamentos orgânicos e das limitações dos sentidos comuns para perceber ou exteriorizar fenômenos que passariam despercebidos à maioria das pessoas. Isso fica bem caracterizado quando um fenômeno mediúnico de vidência, por exemplo, ocorre em um grupo de várias pessoas. Um dos médiuns ali presentes poderá ter uma nítida visão do espírito manifestante. Outro perceberá apenas uma forma vaga e mal definida. Um terceiro talvez não consiga vê-lo, mas poderá captar telepaticamente um pensamento fragmentário, ouvir algumas palavras ou frases, ou sentir um perfume. Outros ainda sentirão apenas uma presença, sem nenhum fenômeno sensorial, enquanto os demais nada terão a relatar, porque nada perceberam. Neste exemplo teórico, no qual reunimos aspectos de vários casos apenas para efeito especulativo, o fato gerador é um só, ou seja, a presença de um espírito desencarnado junto a determinado grupo de pessoas encarnadas. Ou seja, é muito difícil separar o que o médium traz de bagagem com aquilo que ele recebe do espírito que por ele pretende se comunicar. Né? Ele está exatamente nos fazendo lembrar dessa necessidade. É preciso que, para determinadas comunicações, para determinadas interações, né, o médium, o espírito encarnado, né, tenha condições, né, para que aquilo se processe. Cada uma destas, porém, sente e expressa o fenômeno de sua maneira peculiar, ou não o sente. Além do fator sensibilidade, há, portanto, um componente sensorial. Não sei se me faço claro. Creio poder dizer que a sensibilidade atua como mecanismo de apreensão da realidade normalmente invisível ou inaudível aos sentidos habituais do ser encarnado, ao passo que o fator sensorial é o que atrai para um dos canais de expressão, o que, sem isto, permaneceria apenas como uma impressão indefinível ou nem isso. O mesmo sistema de captação e tradução da impressão parece funcionar nas manifestações anímicas e nas espíritas ou mediúnicas. Não há, portanto, uma diferença estrutural entre uma e outra, uma vez que imagens, sensações, impressões e comandos transitam pelo mesmo sistema de circuito interno. Nem poderia ser de outra maneira. Sim, mesmo sistema de circuito interno, né? Porque o espírito desencarnado ele se comunica com o médium pelo perispírito. Né? Então, é no perispírito que é o caminho, é o circuito interno onde as coisas se processam. No fenômeno anímico, propriamente dito, é nesse mesmo circuito por onde eclodem as experiências, muitas vezes seculares, daquele médium, né, para se manifestar. E é nesse mesmo cadinho, nesse mesmo circuito, onde transitam as informações transmitidas pelo espírito que pretende se comunicar mediante aquele médium. O médium, portanto, é quem capta o fenômeno e o reproduz através dos seus dispositivos de comunicação. Se o leitor permite, poderei tentar explicar melhor isto, com um exemplo pessoal. Não disponho de nenhuma faculdade mediúnica explícita. Nunca nem ouvi um espírito sequer ou recebi qualquer página psicografada. Sou, no entanto, capaz de sentir o que os médiuns costumam chamar de presenças,
agradáveis, se são de companheiros harmonizados e de mais elevação, condição evolutiva ou um tanto opressivas, quando se trata de companheiros desajustados, ou em estado de aflitiva agitação e desequilíbrio. Isso parece indicar que uma sensibilidade rudimentar consegue captar o que costumamos chamar de vibrações amigas ou hostis, mas não consegue remover os condicionamentos e limitações biológicas a ponto de se traduzirem em sensações visuais, auditivas, tácteis ou olfativas. Ou para dizer de outra maneira, os espíritos não encontram em mim, nele, Hermínio Miranda, condições para se fazerem vistos ou ouvidos. Mas ele consegue perceber as vibrações. Ele consegue perceber características de hostilidade ou de uma chegada amistosa daquele espírito. Há pessoas que identificam determinadas presenças como este ou aquele perfume, embora não consigam ver ou ouvir os espíritos presentes, ou que os ouvem, mas não os enxergam, ou podem vê-los, mas não conseguem ouvi-los quando falam. O importante, contudo, em tais especulações, é nos convencermos de que o fenômeno mediúnico tem sempre um componente anímico, e este pode ter um componente espírita. Por isso, os fenômenos interagem e se conjugam, ou ocorrem de modo simultâneo ou alternativo. Bem, meus irmãos, nós temos feito uma parada nos nossos estudos, tendo em vista a necessidade de nós nos organizarmos para a segunda parte dos trabalhos. O nosso horário está começando a nos apontar para esse momento. Nós temos ainda alguma coisa aqui para examinarmos, para tratarmos desse capítulo, e nós vamos dar continuidade a esse estudo na próxima quarta-feira, como alguns irmãos já fizeram, fazendo uma divisão dos seus estudos em duas partes. Nós também preferimos fazer essa divisão a corrermos com leitura, ou fazermos que o nosso estudo fique muito célere, o que não adiantará nada. E também é bom porque vai provocar, em muitos, provavelmente, o interesse da pesquisa, nisso que nós estamos falando. Então, vai ser muito interessante a continuação na próxima semana, na próxima quarta-feira. Então, nesse momento, nós vamos suspender o nosso estudo, vai ficar em suspenso, para a retomada na próxima quarta-feira, de onde paramos, nesse momento, nesse ponto que está aqui na tela para vocês.